Olá, seja bem-vindo ao VoxCast, o podcast aqui da voxmais.com. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, vida e saúde, pessoas de sucesso e muito mais. Olha, hoje a gente vai falar sobre educação profissional, o papo vai ser muito bacana. O cara vem aqui da capital do mundo, especialmente para falar com você que está aí. Sejam bem-vindos! Simone, é um prazer para a gente receber por aqui. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui para a gente bater esse papo, né, sobre educação. Vamos falar sobre tudo, né? Pires, cara, brigadão, hein? Muito boa noite, meu amigo. É uma satisfação imensa estar aqui com você novamente. Mais uma sempre vez, que você né, me convida aqui, é sempre muito bom a gente conversar sobre essa questão da transformação de vida, de educação profissional e principalmente empreendedorismo também, que faz parte do nosso... Hoje a gente vai falar de tudo aí. Estou à sua disposição, meu amigo. Tudo. É difícil conquistar um cara desse assim bonito? Como é que... Eu vou fazer responder com uma pergunta para ele. Foi difícil me conquistar? Fácil demais, nossa. Como é que vocês se conheceram, vocês? Conte aí. Nós nos conhecemos na empresa. Ah, no trabalho? No trabalho. Legal. Coisa boa, né? Já tem um filho? Temos um filho de 19 anos. Criado já, né? Criado, um rapaz. Legal. E como é que é ser da capital do mundo? Que história é essa, Pedro, de capital do mundo? Pois é. Alenquer é uma cidade que hoje está no mundo, né? Eu acho que é a cidade que mais exporta pessoas no mundo que eu conheço. Todo santo dia saem vários barcos lotados para Manaus e para todo lugar. E onde você vai por aí, você vê alenquerense. E graças a Deus, alenquerense de sucesso. Eu quero começar a cobrar royalties, porque o tanto de alenquerense que já veio aqui, cara. Então. A gente está gravando no interessa de Alenquer. Agora, tem aqui o nosso diretor também de Alenquer. Eu costumo dizer que eu sou, né, de Alenquer. Quando eu cheguei aqui da cabecinha joelhão, né? Comedor de acari lá de Alenquer com muito orgulho. Mas já sou assim santareno, de fato de direito. Já estou aqui há 34 anos, né? Então, assim, na verdade eu não sou de Santarém, eu sou da região, porque nós estamos em vários municípios. Nós estamos agora em 26 municípios. Vários estados. 26, não, todos no estado do Pará ainda. Sim, vamos ultrapassar essa barreira, né? A gente já foi o estado do Amazonas por uma questão estratégica, retornamos só para o Pará, porque tem muita coisa para ser, muitas cidades ainda. Então, legal, é isso. Maravilha. E você é de onde? Daqui, de Santarém. Santarena. Mas já passou por Alenquer? Também já morei quase 2 anos em Alenquer. Uma cidade maravilhosa. Vocês sempre estão por lá, né? A gente já encontrei vocês de por vez lá. em quando tem uma unidade do Amazon em Alenquer, então de vez em quando a gente está por lá a trabalho. Legal. E como é que é fazer parte dessa empresa que agora está completando 25 anos? Assim, é muito... Hoje, é só gratidão, muita gratidão. Em primeiro lugar, né, era a Deus, e orgulho de ser também, né? Além de fazer parte, de ser esposa, de ser parceira, dessa pessoa que é um empreendedor com muita determinação, com uma história muito bonita. Como ele falou, né, que ele veio lá de Alenquer, chegou aqui em Santarém, ele costuma dizer que ele não veio nem puxando uma cachorrinha. É verdade, ele falou uma vez. Trouxe só a coleira. Só trouxe a coleira porque não tinha cachorrinha. Não deu para pagar a passagem da cachorrinha. Até que um dia a cachorrinha vem junto, né? Então, ele chegou em Santarém com o sonho de estudar, de se qualificar e de ter o primeiro emprego. E hoje ele é um grande empreendedor na cidade. Hoje nós somos, né? Sim. Legal. Nós trabalhamos, contribui bastante. Trabalhamos juntos, né? Somos parceiro nesse empreendimento. E também o que me orgulha muito, que nós trabalhamos com algo que transforma vidas, né? Inclusive faz parte da nossa missão de transformar vidas. E quantas pessoas aí a gente encontra que
que hoje estão formados, que hoje, inclusive, empreendedores também, e que tiveram uma história, que passaram pelo Amazon e tem uma história para contar muito bonita. Isso aí é muito bacana, muito bacana. Quantas pessoas tu imagina que já passaram por lá pelo Amazon, Peixe? Hoje, a gente calcula numa média de pelo menos 500 mil de pessoas. Caramba, meio milhão, cara? Nós já formamos. Muita gente, bicho. Dentro do Amazon, né? A gente costuma sempre dizer que existia um slogan que era uma de outra empresa, né? Que, assim, aqui na nossa região, na sua família, alguém já estuda ou vai estudar com a gente, né? Então, a saída do Amazon de Santarém para outras cidades foi exatamente estar perto das pessoas. A gente poder proporcionar às pessoas a oportunidade de poder ter qualificação. Porque existe nessas cidades, você conhece muito bem aqui na nossa região, uma evasão muito grande, uma migração muito grande para os grandes centros em busca de oportunidades. Até hoje tem melhorado, a gente tem visto que tem mudado os focos de emprego, né? Algumas cidades que têm uma atração grande, é o caso de Juruti, entre outros lugares. Mas a maioria das cidades, a oferta de emprego é muito pequena. Então acaba tendo uma migração muito grande de jovens, por isso que a Alenquer exporta muita gente, né? De jovens para os grandes centros em procura de uma oportunidade de mudança de vida. Então nós como percebemos essa necessidade. Eu sou fruto disso. Eu vim para Santarém em busca de conhecimento, em busca de fazer uma faculdade, em busca de me preparar, né, para o sonho de ter um emprego, alguma coisa dessa natureza. E hoje a gente poder fazer isso pelos jovens, de poder prepará-los na cidade onde eles estão. Então, para nós é uma imensa satisfação de poder dizer que nós estamos em 26 municípios dentro do estado. Nós vamos inaugurar a número 30 agora, dia 30 de julho. Legal. Então, nós estamos com 30 unidades em todo o estado. Diga. E é um desafio muito grande, né, Simone? Porque a gente está falando de uma região em que não é fácil a gente se deslocar daqui para Monte Alegre, para Juruti, para Prainha, seja lá para onde for, né? Sim. Porque a gente tem essa dificuldade local. A maioria das vezes a gente tem que ir de barco, né? O carro, mas é tudo distante. São horas e horas. Né? Então o leva Pará muito é continental, tempo. né? Então essa distância, sempre que eu ando muito por aí também, a gente acaba, já encontrei o Pires várias vezes, acho que a gente encontrou uma vez em Itaituba também, né? Tô com o Júnior, estava por lá. E a gente vê essa dificuldade. E como é que vocês conseguem para vocês estarem nesses locais por aí? Assim, não dá para estar toda semana em locais diferentes, né? Porque a gente também tem a demanda em Santarém, né? Ela também exige muito da gente, mas algo que faz um grande diferencial são as pessoas, né? São a nossa equipe de liderança. Então, ou seja, nós que vocês prepararam. Que nós preparamos. Então, esse é o grande segredo do empreendedor que quer expandir e crescer. Nós conseguimos crescer com pessoas, né? E para isso, sempre capacitando. É treinamento, é capacitação, são reuniões, o estar perto ali, de vez em quando. Hoje, né, a gente já tem tecnologias para encontrar com os gerentes todas as semanas, né, virtualmente, então isso também facilita. Todo um trabalho também que foi feito ao longo dos anos e cada vez mais a gente vai melhorando, que são os processos dentro da empresa, ou seja, são ferramentas que a gente vai utilizando para que a gente possa dar conta de tanta coisa. Senão não seria possível, né? Então, essa questão, ela falou em liderança, como é que a gente faz? A gente está aqui também, o nosso intuito desse programa é ajudar a contribuir com as pessoas. O que a gente faz para desenvolver uma liderança? Primeiro, só complementar o que a Simone colocou, que hoje um grande papel do líder em si é ele poder atrair, né? Desenvolver e poder conduzir, na verdade, liderar pessoas. Então, a tua capacidade, quanto mais capacidade tu tiver de atrair bons talentos, treinar esses talentos no sentido de você poder fazer com que eles, e você poder retê-los com várias outras formas, que é de compensação, né, de você poder remunerar bem, de reconhecimento.
Então, isso é muito importante. E, Jonas, assim, a liderança, muitas pessoas acham que a liderança ela vem da nata, né? Não, fulano é nato, de liderança nata. Não. A gente pode se mudar, a gente pode mudar. A gente pode adquirir o poder de liderança. Eu posso olhar para a minha própria história mesmo. Quando eu cheguei aqui em Santarém, meu primeiro emprego foi como office boy. Então, não existia, não tinha conhecimento nenhum de como esse talento para estar liderando uma equipe, ou fazendo a equipe dar resultados, porque isso é que importa. Você tem que reter esses talentos e fazer com que esses talentos dê resultado. E aí você poder ter crescimento, todo mundo crescer junto. Ninguém cresce sozinho, você cresce com as pessoas. As pessoas é muito importante isso aí. Então, você não nasce, você pode se construir. Busque conhecimento. Tá? Então, é importantíssimo você investir em você. Eu e a Simone, a gente, vez ou outra, nós estamos em São Paulo, em outros centros aí, buscando cursos. Né? A gente pediu, não, a gente já está num determinado patamar, vamos parar. Não, mas você não pode parar. O mercado está na evolução toda hora, está na evolução sempre. O mundo está mudando de uma forma, a Simone acabou de citar agora, o que a gente utiliza hoje? A pandemia nos ensinou a trabalhar de forma diferente. Antes você me encontrava muito por aí pela região, porque eu ficava igual um louco. Toda semana eu estava num lugar diferente. E aí depois não precisa disso. A gente pode coordenar nosso time, direcionar o nosso time a partir de onde nós estamos aqui. Hoje nós estamos batendo um papo aqui, tem uma TV, joga se conecta num canal e a gente conversa com todo mundo, o estado inteiro. Eu faço reuniões hoje com 100 pessoas. E a gente poder lá se conectar com eles e motivar eles, né? E não precisar estar lá junto. A presença é importante. Isso a gente, né? Eu e ela, a gente se preocupa muito com isso. Mas busque conhecimento, busque investir em você, busque na mudança que você pode ter na sua personalidade. Isso é muito importante para que você possa ser uma liderança de sucesso. Não tem idade para aprendizado, né? Não tem, não existe. A gente está aprendendo sempre. Eu sempre coloco que o aprendizado é algo que no dia que você para de morrer, aliás, de aprender, porque chegou a hora de morrer. O aprendizado ele é constante. A pessoa que ele diz que ele parou, se ele parar no tempo, parou de fazer sentido, porque ainda há pouco a gente se transforma. Ainda há pouco eu era um Pires diferente. Agora eu já estou com você aqui, e nesse bate-papo eu já vou sair daqui com conhecimentos diferenciados, conhecimentos agregados. Legal. Hoje que a Simone faz, a gente está aqui, nós estamos juntos há 22 ou já 23, amor? Ela não gosta olha aí, olha aí. 22 anos? 21 anos. Né? Eu quero 22. Tá na pedra, já conto logo, né? Então, há 21 anos que a gente está junto, vai fazer 22 agora. Mas o tempo inteiro a gente está aprendendo um com o outro. Né? Na parceria que a gente tem, no agregar que a gente tem, no olhar, principalmente o olhar feminino, né? Ele tem um olhar diferenciado. Olha aquele pontinho ali, dá tá esquecendo de tal pessoa, de um reconhecimento de algo diferente, de alguém que precisa. Esquece a data ela não esquece nada, a data esquece nada, e eu não vou apanhar por isso, viu? Porque ela sabe, porque eu sempre falo que é 22 e ela é de 21. Perdoa a gente, que o homem também às vezes. Porque ela conta do tempo que a gente casou, e eu conto o tempo que a gente começou a estar junto, né? Olha então, aí. Pra mim, já tá ali. Ali já começou a mudar. Já né? mudou. Simone, tem muito isso também, assim, a gente vê o avanço. Aqui em Santarém eu conheço muitas mulheres no mercado de trabalho. Aqui, várias mulheres já vieram aqui. Como é que você vê mulher no mercado de trabalho? Olha, no Amazon, por exemplo, eu acredito que 80% pelo menos são colaboradoras, são mulheres. Legal. São mulheres. E, inclusive, os nossos clientes também, os alunos a também? Grande maioria. Mulheres. Uma grande maioria. Então as mulheres estão mesmo procurando mais mercado de trabalho, né? Sim. Nossa liderança também. A maioria da nossa liderança é uma equipe de mulheres. Então, ou seja, aqui a gente já passa por algo, já convive, né? Já vê as mulheres no comando. Não é só estar no mercado de trabalho, é estar na linha de frente. Na linha de frente. Esse avanço é importante, né? Porque aquilo que o Piri falou, cara, a mulher, se ela tem uma sensibilidade, é muito diferente. A sutileza, né? Eu, assim, tem umas coisas que eu já desisti. Eu já deixei com a esposa, porque aquilo eu não consigo fazer. Então, se ela me der uma data, eu vou esquecer, cara. Ela tem que cuidar dessas coisas. Aí deixa com a minha esposa, que aí ela resolve. Então, assim,
Então a mulher ela tem essa afinidade. Vocês não contam esse segredo pra gente, eu queria aprender isso. E assim, a Simone é um exemplo de empreendedora, né, de que tem feito uma diferença muito grande. O resultado é o parceiro mesmo. E como ela colocou, muitas dessas pessoas que estão no Amazon do sexo feminino hoje, que são as mulheres, e a maioria delas estão empreendendo. Porque é muito interessante também, eu quero frisar para cá, para que as pessoas que estão aí nos assistindo, que querem ter um crescimento profissional, a sacada é você começar a empreender no CNPJ dos outros. Porque muitas vezes, não, vou empreender, vou abrir um negocinho, você não tem nenhuma experiência. É por isso que o Sebrae coloca uma estatística que 70% das empresas morrem até 10 anos. Até 10 anos, né? Então, uma empresa chega que nem a nossa, 25 anos, isso aí é nossa, pode ser um feito, pode, né, dizer que é uma felicidade imensa. Então, mas hoje as mulheres, eu vejo muitas das mulheres dentro do Amazon empreendendo, que fazem a diferença, são gerentes assim de uma competência extraordinária, que se tornam, muitas delas se tornaram já franqueadas, né? Porque a gente já está no sistema de franquia, a gente começou nesse processo de crescimento, então a gente já tem 8 franquias, 100% franquia. E muitas desses empreendedores começaram como gerentes nossos, alguns deles começaram como alunos, foram crescendo dentro da empresa, então empreenderam dentro do nosso CNPJ, que é menos risco. O que é interessante é isso, você empreender no CNPJ de outro, você não corre risco. Você está lá fazendo, você está dando o seu melhor, você está dando, né... Está com um valor mensal certo, né? Exatamente, tu está crescendo e, obviamente, tu vai ter a oportunidade de crescimento dentro do mercado. Seja na minha empresa ou seja em qualquer outra, essas pessoas vão crescer. Se a empresa não te enxerga, outra empresa vai enxergar. Esse é o ponto. Uma vez o teu amigo, que é o Giovanni Miléo, ele falou uma vez assim, Jonas, a gente sempre deve entregar mais do que a gente recebe. Sim. E aí, quando ele me falou isso um tempo, eu fui perceber, porque eu trabalhei numa empresa durante anos lá, assim, muito tempo. E eu me dedicava muito mais do que era realmente, porque eu via aquilo como um aprendizado. Né? Eu era bem valorizado na empresa, mas tudo que eu aprendi lá, e alguns me chamavam de puxa-saco. Sim. Entendeu? E tudo que eu aprendi lá eu uso hoje na minha empresa. Entendeu? Então, assim, eu posso não ter recebido lá, mas estou recebendo agora. Sim. Te deu experiência, né? Exatamente. Então. Quando você fala, Pires, de empreender no CNPJ, a pessoa está numa empresa, né, trabalhando, e ela agir ali como se aquela empresa fosse dela. Sim. Né? Porque muitas vezes tem a ideia, sempre pensa em empreendedor, pensa no empresário. Mas você ser empreender, você trabalhar, entregar mais do que o combinado. E quando você entrega mais do que o combinado, e como eu te falei, se a empresa ela não enxerga isso, outra empresa lá fora vai enxergar. Você vai ter mais experiência, usar da criatividade, porque o empresário, o empreendedor, ele tem um grau de criatividade, um grau de coragem, precisa de muita coragem para poder você enfrentar determinados obstáculos e correr riscos. Muitas vezes toma uma decisão que nem sempre lá o patrão disse para ele fazer e ele tem uma liberdade de fazer, ele vai lá e assume a responsabilidade dele. Então, empreender primeiro no CNPJ de alguém e depois você sair para o seu, é um passo muito mais inteligente do que você correr o risco de ir para o mercado e muitas vezes você não ter conhecimento daquelas áreas, daquela área em específica, dos riscos que aquilo tem, quais são as exigências que aquele mercado tem, quais são os concorrentes que existem. Muitas vezes tu não tem um estudo de mercado, tu acha que tu vai lá e vai fazer e acaba não se dando bem. Legal. Simone, a gente vê, falando de coragem, né? Todo empreendedor passa por isso, né? A gente tem uma dificuldade, diz assim, cara, a gente vai fazer isso aqui. E se der errado? Né? Será que a gente vai fazer? Vocês já passaram por esse momento, depois deu certo, de caramba, ainda bem que a gente fez. Sim. Sempre, né? Sim, em várias fases nesse empreendimento. Fases em que, por exemplo, financeira, né, de muitas dívidas. Todo mundo tem, né? E assim, e a gente pensar como é que nós vamos, como nós vamos pagar. Como vamos sair dessa? Como vamos sair dessa? E hoje a gente olha para trás e, poxa, decisão ainda certa, bem né? que a gente não desistiu. Também tem isso, né? Ainda bem que a gente não desistiu. Um exemplo recente, abrir para franquias.
Agora nós estamos, todas essas unidades, elas estão no estado do Pará. Uhum. Até o final do ano, ou seja, quando tiver oficialmente aberta, né, a franquia, nós vamos expandir para o Brasil. Legal, maravilha. Santarém para o Brasil, olha de aí. Santarém para o Brasil. Eu falei Quem isso. quer Santarém, Brasil. No último prêmio Vox eu falei sobre isso. Falou, realmente. Falou, eu lembro disso, realmente. E em conversas, bate-papo, às vezes, na informalidade, com amigos, conhecidos, alguém já chega e já fala assim, olha, tem uma pessoa aí que está interessada, quer saber como é que é esse negócio. Porque é um negócio que esse ano é um ano muito especial para a gente, né? São 25 anos. Uhum. É um ano de mudança, de uma grande mudança. Nós estamos com um trabalho, né, de consultoria grande, especializada em franquias. Franquia, né? Uhum. E, então, é um trabalho, assim, está sendo um ano de bastante trabalho, mas muito compensador, né? De muito crescimento. Um dos nossos valores no Amazon é a aprendizagem. E a gente só vai aprendendo. Ou seja, a cada empresa parceira, a cada trabalho de consultoria, a cada treinamento que nós vamos fazer fora, a cada treinamento que nós repassamos para a nossa liderança, é mais aprendizado. E isso incentiva, né? Mais estímulo para que a gente olhe lá para frente e diga, a gente vai chegar e não vai demorar muito as nossas 50 unidades com franquias. A mira são 50. Tá? Ela já contou aqui até me ajeitar aqui, que a mira são 50. Né? E Pires, o empreendedor é um cara meio maluco, né? Sim. É. E tudo tem um ponto, Jonas, um ponto de inflexão. O tempo inteiro nós estamos passando por isso. O Flávio Augusto, que é hoje um grande empreendedor nessa área de educação de curso profissionalizante, que é o curso de inglês. Do Isa, ele tem um livro, né? Não, é o Flávio Augusto. Ah, sim, Flávio. Né? É da EISAP, que ele tinha. Então ele coloca aqui, e realmente tudo. Você que é conhecedor do marketing, sabe que existe a curva. Sim. Então toda empresa e todo profissional, a gente vale tem que pegar todo produto, empresa, pessoas. Tudo, você tem ali o momento em que você está, você batalha, vai crescendo, você vai conseguindo uma marca e você chega a um ponto um ponto que é a curva. Então naquela curva que você está ali, ou você tem duas opções. Ou você, aí é um ponto de inflexão, é um ponto de mudança. Uhum. Ou você começa a baixar, desaparecer do mercado de forma gradativa, porque vai aparecer um melhor do que você, vai aparecer alguém que tenha mais, né, que vai ter mais liderança que vai fazer, ou você tem que fazer a curva crescer, ou seja, a inflexão para crescer mais. É o que nós estamos hoje, no caso do Amazon. Estamos com 25 anos e a gente já provou que o sistema que nós temos de administração, ela funciona. Então, é a hora de replicar isso para uma questão de franquia e tomar a decisão. Então, é muito, muito fundamental que todo profissional tenha essa clareza. Se eu não tiver, eu vou começar a baixar. Você pega, por exemplo, produtos aí como a sandália, eu acho que é o mais popular que a gente pode falar para você. A sandália havaiana, a sandália havaiana. É um case de sucesso. Na época das branquinhas e tal, ou seja, estava no ponto de inflexão e caindo, desaparecendo. E em um determinado momento, alguém chegou lá, injetou marketing. Hoje você chega na Europa, a gente, né, nos Estados Unidos, por aí assim, uma sandalinha que custa 300 euros, cara. Ou seja, os caras deram um up. Isso é todo produto. Ela era... as pessoas quando notavam assim, o fulano, o cara tava acabado, tá jogado, tava usando uma sandália havaiana no pé. Era. Hoje em dia não, né? Não, de qualquer um. O cara tava, não, ele tá bem pra caramba, ele tá com uma havaiana. É isso mesmo. Mas eu tava te falando, Pires, do empreendedor ser meio assim, meio que maluco, né? Porque a gente sempre comenta que o cara monta um negócio e ele investe um dinheiro ali pra caramba, às vezes valores altíssimos, e às vezes o cara só tem aquilo e se der errado. Né? E se der errado. O cara não tem nada, né? Vai pra estaca zero, né? Então é um risco muito grande, né? Mas assim, o empreendedor, assim, o cara, ele acaba... Eu fiz o Empretec. Eu sempre digo que eu tenho a minha vida empresarial antes e depois do Empretec.
Vamos vender pro Sebrae agora, né? Então faz um mexão aqui pro Sebrae. Aqui. Fazer um mexão pro Sebrae, eu também. Então, assim, a minha vida mudou depois do Empretec, assim, porque eu via que era um quebra-cabeça meio que jogado em cima de uma mesa. E quando eu entrei lá, disse, caramba, cara, eu tenho isso aqui, eu tenho aquilo, mas eu não sabia usar. Uhum. E aí eu consegui montar minhas peças, assim, e eu vi que deu uma guinada legal depois daquilo. Para mim foi uma mudança de vida, assim. Aí eu lembro da questão que você falou, da gente estar sempre buscando o conhecimento, né? E era para eu ter feito Sebrae logo no início da empresa. Mas eu sempre acredito também Deus faz as coisas na hora que na hora certa. E na primeira turma que teve não deu para eu fazer, que era no ano que eu estava abrindo a minha empresa. Aí eu acho que isso não é importante para mim não agora. Tenho coisas... Foi passando, depois uns 4 anos que eu consegui fazer. Nós somos da primeira turma, eu e ela. Nós fizemos juntos, fizemos juntos. A primeira realmente é um divisor de águas. Ele não é um curso que vai te ensinar a tu ser um empresário, mas ele vai te ensinar a você conhecer você. Qual é a sua capacidade. Né, do que você tem que mudar. E quando tu falaste ali de coragem, é muito importante tu ter coragem. Porque e outra coisa também é muito importante você ter medo. O medo faz você errar menos. Os dois, né, cara? Tem que ter medo e coragem, né? Porque a pessoa, quando ela tem coragem demais, ela pode se acabar de uma hora para outra. Então, o medo é que vai fazer você ponderar o teu risco. Porque tem que calcular o risco. Você tem que ter clareza e plano. É a coragem de fazer, mas eu tenho que ter um plano. Mas é uma coragem... Não vou só tirar... calculado, né? Um risco calculado. Exatamente. Correr risco calculado. Você tem que ter um plano. Planejamento hoje, e aí isso é um segredo também... Você que quer empreender, você que empreende, o segredo é você ter plano, você planejar. Planejar a sua semana, planejar o seu mês, planejar o seu trimestre, avaliar os resultados que você está tendo, onde é que você pode ter, né, calcular o que vai ser feito, como você vai melhorar aquilo. Então tem que ter planejamento. E quando a gente encara, a Simone colocou uma coisa agora há pouco, que a gente chegou no momento, e agora? A gente vai para a franquia? Eu cheguei com ela, e aí? A gente tem coragem para isso? Como é que vai ser? Né? Será que a gente está realmente... A gente quer pagar esse preço? Porque tem um preço. O sucesso tem um preço. Tem um preço. Tudo tem um preço. É uma escolha. Tudo tem um preço. Então, nós estamos preparados para pagar esse Toda preço. Toda escolha tem uma perda, né? Vai ser mais trabalho. Vamos lá, porque aí... Mas assim, vamos fazer? Mas qual é o plano? E aí tu dentro da hora colocaste. E o plano B? Então, a gente tem que ter um plano, mas tem que saber como é que vai calcular aquele risco para você não dar um tiro no escuro. É verdade, é verdade. Entendeu? Simone, e quando se fala assim de plano, né? O Pires estava comentando agora a gente faz um plano, tem gente que faz plano de longo prazo, mas ele só vai acontecer se a gente fizer no dia a dia. Né? Como é que vocês vêm desenvolvendo, né? Vocês estão chegando em 25 anos. Como é que vocês foram fazendo para chegar, né? No início a gente não tem plano, Pires, a maioria não tem. Não sei se contigo foi assim. Mas só monta uma empresa, bora ver. Mas depois a pessoa... Precisa profissionalizar. Chega uma época a gente olha assim, diz, não, cara, isso aqui me trouxe até aqui. Daqui para frente eu não vou. Então o cara fica todo o tempo ali estagnado, né? Ele precisa profissionalizar algumas áreas. É a curva. É a curva, né? Tem algumas coisas que a gente precisa também, a retenção. Às vezes a empresa ela contrata um colaborador, ela treina ele ali um tempão e depois ela perde essa mão de obra. Você treinou aquela pessoa e quem vai usar vai ser a concorrência. Né? O cara está no mercado, ele vai ser usado por uma outra, mas aí teve um custo muito grande ali nessa questão. E nesses 25 anos aí, como é que vocês foram aplicando esse plano, foram fazendo? O ponto, eu acho que começou da estruturação básica da empresa, que são os valores, a missão, a visão e o planejamento estratégico. Porque a gente tem um planejamento estratégico anual e já tem que ter um para a longo prazo também. 2 anos, 3 anos, até 5 anos. Claro que pode acontecer algo que mude, mas se for necessário, vamos e sempre mudar, né? Sempre a gente vai ajustando alguma coisinha, né? Mas a gente, assim como na vida pessoal, se a gente não tem um planejamento diário, a gente chegar no final do dia e dizer assim, e pensar, caramba, meu dia hoje eu não fiz nada. Só apaguei incêndio, né? Não foi produtivo. Fica uma sensação de frustração. É o que acontece também nas empresas, com muitas empresas, que
entram na estatística ali do Sebrae, por exemplo, que não duram, não crescem. Muitas empresas morrem, né? Eu fico ali estagnado. Né? Hoje, a gente tem mais de 100 pessoas, colaboradores, mas essas pessoas sabem exatamente para onde o Amazon quer ir. A gente tem, além dessa estruturação básica, a gente tem uma cultura Amazon. A gente tem uma filosofia de trabalho, né? A gente tem um código de conduta dentro da empresa. Então, nós estamos também em uma era onde pessoas dentro de uma empresa, elas têm que ser valorizadas, né? Tem que ter a valorização das pessoas, elas têm que ter saúde mental dentro da empresa, elas têm que ser, porque muitas vezes uma empresa, ou uma oportunidade que ela tenha, dela ganhar um pouco a mais, mas se ela já está engajada naquela empresa, ela vai pensar. Não é uma diferença pouca de ganho de remuneração que vai fazer ela sair dali. Muitas vezes o que vai fazer ela tomar uma decisão ela não se sentir valorizada ali dentro, né? Ela não tem engajamento porque ali ela não sabe nada da empresa. Ela está ali apagando incêndio todos os dias. Acontece bastante isso, né? Pires, e a gente já falou várias vezes, né? Mas a gente está falando de 25 anos da Amazon, mas como é que começou isso tudo? Cara, a gente começou também como tu diz, do ato de coragem, né? Então, a gente tinha acabado de sair de um processo aqui em Santarém. Tu lembra daquela época? Tu deve lembrar que a gente passava 16 horas sem energia. Sim. Então, a gente já trabalhava com cursos de informática, mas de uma forma rudimentar. E aí, em determinado momento, né, eu e meu irmão, a gente tomou a atitude nós arrendamos umas máquinas da mineração Rio do Norte. Máquinas usadas. E aí, nesse momento, foi aí que nessa época que a Simone, né, já entrou também na empresa, e aí eu acho que ela deve lembrar, a gente lavando, ajeitando aqueles computadores e montamos um prédio, organizamos lá, e começamos em Santarém com o slogan, que era a Amazon Informática. Até hoje as pessoas, ainda em vez de Amazon, hoje está Amazon Curso, a gente foi mudando, né, a gente vai evoluindo, né? Então começamos com a Amazon Informática, as pessoas falam da Amazon, tem gente que fala da Amazon Informática. Por isso que todo ano tu vê lá, qual é o melhor curso? Amazon Informática. Né? Então a gente é muito lembrado por uma questão da informática, mas nós temos um leque de 60 cursos. E aí começa que a gente começou com aquela ideia. A primeira escola de Santarém de cursos de informática com 50 computadores. Eram velhos, mas eram 50. Eram 50. Eram 50, entendeu? Então, assim, foi um ato de coragem de a gente começar. E já era marqueteiro. Já começava ali com o sistema de marketing. E a partir dali a gente foi, né, evoluindo. Foi onde nós agregamos o curso pré-vestibular, que passamos quase 10 anos com esse produto. Depois, por uma questão estratégica, nós abandonamos. Né? Então, tudo isso também tem que existir. Coragem de se desfazer de um produto que era tecnicamente... fazia a marca aqui em Santarém crescer, mas era que sugava muita energia nossa, porque o nosso forte, e a gente tem que saber qual é o teu mercado, qual é o teu produto, qual é o teu negócio. E o nosso negócio é a educação profissional, é formar as pessoas para o mercado. Por isso a gente abandonou o pré-vestibular. Então, com 2 anos, a gente começou o processo de pré-vestibular com outra ideia. Era a única escola de Santarém que trabalhava curso profissionalizante, que tinha projetor, que hoje a gente chama de projetor, data show, né? que era, na época era data show. Data show, tinha. né? Então, assim, foi um absurdo. Meu irmão vendeu um carro para comprar o aparelho na época. Mas foi uma estratégia de marketing que deu certo, as pessoas acreditaram no processo, a gente começou com uma ideia nova. Antigamente, os cursos eram CB, CH, CE, lembra? Que eram os profissionalizantes, e a gente começou com um sistema de auditório, 150 pessoas. Então, era um custo mais barato, o preço menor para o cliente, né, para o aluno, e aí a gente conseguia ter uma quantidade de alunos ali, dando a mesma quantidade de aula. Vocês ganhavam na quantidade, Na quantidade. E isso fez um olhar diferenciado. Hoje, tu pode olhar os cursinhos aqui de Santarém, então voltou, né, a questão da quem se forma ali para
para medicina e tal, mas o filão ainda, a ideia ainda são o que nós utilizamos. Então foi uma situação. Ainda nesse período a gente montou a nossa primeira filial. Olha a arrogância. A partir dali a gente lançou o nome Sistema de Ensino Amazon. Já era um sistema. As duas eram um sistema, entendeu? Acreditamos. E quando foi em 2008, né, a gente começou na região como um todo aqui, em qual nós expandimos 10 unidades. Então, aí a gente começou a ver isso. As cidades, elas precisavam de ter um curso profissionalizante que preparasse o jovem nessa evasão que tem, nessa migração, né? A palavra certa é essa. Nessa migração, as pessoas já chegavam no grande centro preparadas. Já com certificado de uma empresa séria, um certificado que dava para ele credibilidade, que ele chegava lá sabendo. Chegava no escritório e sabia fazer. Entendeu? Então, foi isso que deu essa mudança e a gente começou esse processo de crescimento. Legal. Entendeu? Vocês já foram para a linha de frente, para a sala de aula? E comecei assim. Foi? Simone, você dava aula de curso profissionalizante. Já comecei hoje não mais, recepção. Não, hoje palestra. Então, hoje a gente trabalha mais quando a gente vai para... estratégico, né? Treinamentos. A gente ainda dá treinamentos para liderança. E o Pires, além de treinamentos para liderança, ele também dá para os consultores de vendas. A palestra do Pires é legal, você chama a palestra dele lá na Aston. Faz muito tempo, faz um bom tempo, mas é legal. Então a gente tem essa habilidade de palestra, mas dentro da empresa, o meu treinamento, a venda em si, ela é uma responsabilidade que eu assumo. Então o meu time de vendas, nosso time de vendas, o treinamento é por minha conta, eu que faço. Então isso aí é online, é pessoal, então é onde eu me envolvo ainda com treinamento. Mas lá o feijão com arroz, a sala de aula, esse negócio todo, nós temos já um time maravilhoso que toca isso aí. Então a gente tem que estar no estratégico. Você tem que aprender isso também. Chega um momento que se você for fazer coisas braçais, você tem que colocar pessoas para fazer, porque senão você não produz. Entendeu? Porque o estratégico, eu vejo o estratégico que nem um submarino, ele fica embaixo d'água. Mas de vez em quando ele põe aquele bracinho para fora, para ele dar uma olhada geral, assim, né? Sim. Então o estratégico é isso. Então se a pessoa estiver lá embaixo, ela não consegue ver o que está ao redor, né? Tudo. Exatamente. Se você estiver na operação, você não consegue ver o mercado. E eu vou te dar mais um exemplo. Imagina você tem um muro. O que tu consegue ver no muro quando tu levanta e tu tá na tua altura, que tu só olha um pouquinho? Tu só consegue visualizar ali o que está aos teus olhos. Imagina que você é um drone, que tu vais para cima e tu conseguir ver o mapa, onde tem as coisas. Isso é o fundamental quando o empresário chega nesse ponto. Que é quando ele começa a se comunicar com o mercado, ele começa a enxergar o mercado e ele começa essa questão que eu estou te falando. Reter, né, na verdade, atrair, ele começa a atrair. Porque quando ele começa a ser uma empresa boa, onde as pessoas querem trabalhar contigo. E esse é uma situação que eu coloco, eu conheço muitos amigos que dizem assim, rapaz, não sei como é que tu consegue ter 30 unidades, como é que tu consegue conduzir esse time? Essa é uma pergunta que me faz o tempo todo. Outra, como é que tu consegue gente para trabalhar? Porque o cara só diz assim, para mim só dá uns, né, aquelas pessoas que é ruim, é não sei o que, é gente ruim, é não sei o que. Cara, existe gente maravilhosa. Se você não pode, porque um ou dois ou três colaboradores não deu certo, porque uma das coisas, a gente atrai as pessoas pela técnica e a gente demite por comportamento. Então a gente não pode mensurar esse fulano de tal aqui, eu estou olhando ali, ele é uma pessoa que é desonesta. Ninguém consegue visualizar isso. Então faz parte do jogo. Mas você começa, quando aquela pessoa entra, a Simone falou uma coisa muito interessante aqui sobre a nossa empresa. Dentro daquela empresa que existe uma cultura, a cultura daquelas pessoas não deixam pessoas ruins ficarem. Elas expulsam ela. A pessoa mesmo quer sair, né, Simone? Ela mesmo ela faz de tudo para sair daquele meio porque ela não se adapta. Esse é o segredo. Então, é você conseguir atrair as pessoas, você conseguir atrair esses talentos, preparar esses talentos e liderar esses talentos. Porque tem que liderar para os resultados. É verdade. Entendeu? Então, a liderança, o segredo da liderança é essa. O empresário tem que pensar nisso. Eu sou aqui o meu drone, onde eu estou olhando, onde estão as coisas, como é que eu posso enxergar de cima, o que está errado, onde eu posso melhorar, onde estão os detalhes. E aí, nisso, a Simone tem uma habilidade maravilhosa de ter esse feeling de saber. Às vezes a gente tem um colaborador que começa a não render, de uma hora para outra ele parou de render. E era uma pessoa que entregava muito.
E aí, quando a gente vai verificar, ele tem um problema de família, né? Ele tem um problema psicológico, ele teve alguma situação que fez ele, e é um cara bom. Então, tem que recuperar, tem que ajudar essa pessoa. Isso faz reter. Isso faz reter. Aí na hora que ele vai tomar aquela decisão que você falou, né, Simone, ele não vai se basear simplesmente no financeiro. Vai ter gratidão. Entendeu? Sim. Então isso é que faz o time. Simone, você está desde o início ali na empresa, assim. Sabe que quando a gente monta uma empresa é muita dificuldade, é apagando incêndio, nem todo dia, que eu digo, é toda hora tem que apagar Você é bombeiro, né? Toda hora. Mas tem uma hora assim que a gente olha, não, agora vai. Quando é que você percebeu isso? Assim? Agora a gente está no caminho, agora o negócio parece que vai começar a fluir. Eu percebi. Assim, quando ela me namorou. Eu percebi isso dentro do Amazon quando o Pires assumiu integralmente a gestão do Amazon. Aí eu percebi, né? E assim, não só percebi, mas foram as evidências, né? Ou seja, tudo que aconteceu de lá para cá não foi nada fácil. Passamos por momentos, como eu falei ainda agora, muito difíceis, né, de pensar em... A gente tem uma outra opção, desistir. E a maioria faz isso, né? Mas não era opção. A maioria... Mas não foi essa. Não foi essa, né? A opção. Então, quando o Pires conseguiu colocar nesse grande navio, vamos dizer assim, né? Deixar ele... Você quer dizer, ele foi para a linha de frente mesmo? Pegou o leme. Isso. Vamos lá. Isso. Deixa eu vou conduzir esse negócio aqui. Vamos lá. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou e mudou só para melhor. Legal. O que te fez fazer isso, Pires? No momento eu tinha a opção de que eu não ia deixar uma empresa que a gente tinha construído, né? Com tanto carinho. A gente já estava com uns 15 anos, mais ou menos isso. Acho que era 13 anos por aí assim. Uma empresa que já estava tendo uma marca, ficar à toa. Foi quando meu irmão desistiu lá de Manaus. A gente tinha expandido, nós estávamos 24 de idade. E aí ele chegou e disse, mano, eu não quero mais, eu quero fazer outra coisa, entendeu? E aí tem isso aqui, tem essas contas, e aí o que tu faz? Eu vou assumir. Então naquele momento eu fui para frente, e é que eu te falo, é o momento de inflexão, o momento de coragem, ou você vai, ou você desiste. Eu podia estagnar ali, e nesse momento eu também comecei a estudar, que eu sempre busco, a minha especialidade é marketing, né? Não é que eu seja lá, mas eu tenho a especialização em marketing, mas eu estudo muito sobre o comportamento do ser humano e principalmente vendas. Então, nesse momento, a gente virou a chave mudando o nosso formato de vender. Porque, Jonas, imagina comigo, as pessoas elas não querem fazer curso. As pessoas querem mudar de vida, as pessoas querem ganhar mais, elas querem ter a oportunidade do primeiro emprego delas, elas querem crescimento profissional e ganhar mais. Mas elas não querem pagar o preço, entendeu? Então, assim, dificilmente Deus vai iluminar na cabeça do Jonas, vai lá no Amazon fazer um curso. Chega, mas se a gente for colocar hoje dos nossos clientes, 30% faz isso. Então, nós precisávamos de uma forma de chegar no jovem, onde a gente pudesse chegar lá e dizer assim, olha, Jonas, tu precisa fazer um curso. Então, nesse momento, a gente virou a chave do nosso formato de venda, nós criamos um sistema de venda nosso, onde realmente profissionalizar. É aí que é aquela questão, profissionalizar a empresa. Todos os processos, seja de venda, seja da sala de aula, seja os processos que você tem administrativo, financeiro, tudo tem que ser de forma profissional. E nós estamos fazendo isso nesse momento também. Eu voltei para a linha de frente da operação agora, que é quando nós estamos fazendo o sistema de franquia, na hora de escrever os manuais. Então foi uma oportunidade que eu tive de colocar no papel tudo que eu sei sobre a marca, tudo que eu sei sobre o negócio. Porque assim, a gente conta, ensina para a Simone, ensina para você, e todo mundo está sabendo, a gente sabe como vai. Mas onde é que está escrito isso? Entendeu? E se você falhar daqui 2 meses, 3 meses, sei lá, como é que faz? Então, eu estou colocando isso tudo no papel hoje. Está virando manual. Manualizando as coisas. Então, parte dos manuais do Amazon, eu estou fazendo questão de escrever pessoalmente junto com o meu time. Legal. A gente está lá na linha de frente de novo, escrevendo, fazendo, cada momento,
A Simone é sabedora, né, amor? Eu fico às vezes até 11 da noite, meia-noite escrevendo. Às vezes, de madrugada, eu tenho uma ideia, eu vou lá e escrevo. Então, assim, eu tô aproveitando esse momento para dar um start também. Fazer mudanças, trazer coisas novas do que a gente está fazendo. Então, esse é um momento muito, muito especial que a gente está tendo. Não, se a gente vai avançar ou não em 100, 200, 300 franquias, eu não sei. Mas a empresa está organizada no sentido de, administrativamente, ela está melhor. Legal. Eu lembrei de um empresário me falou outro dia, ele tem vários negócios, às vezes ele fica muito tempo fora do negócio, mas ele disse, Jonas, e eu fiquei conversando com ele, ele disse assim, imagina um carrinho de corda. E ele disse, então eu saio da empresa, mas periodicamente eu volto lá, eu dou a corda e deixo e solto, ele vai andando. É assim mesmo. Mas se eu não voltar lá para dar a corda, ele vai parar. Vai. Isso, então eu volto, encho ele de corda de novo e solto, ele vai embora. Porque senão ele, se ficar só lá, eu não consigo fazer as outras coisas aqui fora. Entendeu? E também, Pires, tem uma coisa que, se ficar tudo na mão do empreendedor, tudo na mão dos proprietários, a pessoa não tem tempo para fazer uma viagem, para fazer alguma coisa que ela queira fazer, né? Como é que faz para a gente ter essa independência dentro da empresa? Qualidade de vida você quer responder hoje? Você chegar, eu gosto de viajar, eu sempre vejo ali pelas redes sociais. Graças a Deus a gente está nesse momento assim, que é você, Jonas, você conseguir conquistar a liberdade. Uhum. A tua liberdade dentro da empresa. Essa liberdade não quer dizer que tu não trabalha. Uhum. Você tem que trabalhar de forma inteligente. Igual eu te falei, você poder atrair talentos, você ensinar esses talentos e você conduzir esses talentos. Quanto mais pessoas você tiver no seu time que tenha autonomia de trabalho, que é resolver as coisas. Por isso que é aquela pergunta que eu disse assim, as pessoas chegam comigo e dizem assim, como é que você controla? Não controlo. Essas pessoas, elas têm, como tu diz, eu dou a cordinha lá, né? Em cada unidade, hoje são 26 municípios. É humanamente impossível. Se eu quisesse visitar uma por dia, eu ia passar 30 dias para ir em todas. E não chega. Não chega. Eu te confesso que sai num dia, chega no outro. Eu te confesso que tem lugares assim que aí o meu gerente diz assim, seu Pires, faz 6 meses você não vem aqui, seu Pires, tem que vir aqui. Eu digo, como? Eu fui aí semana passada, não. Mês que vem, mês passado, 2, 3 meses, brincando, mas realmente. Eu não falo isso da falta de vontade de ir, porque às vezes a gente está no administrativo aqui e não tem necessidade. Porque aquela pessoa que está ali, eu posso contar com ela. Do comprometimento dela e daqui eu posso também dar o suporte que ela precisa. Uhum. Então eu tenho contato com todos os nossos times e aí o peixe ele apodrece pela cabeça. Você tem que ter as cabeças do seu lado ali fazendo acontecer. Tem que vem de cima para baixo, mas a pessoa lá da ponta, ela tem que entender que ele é valorizado, que tem alguém lá em cima que enxerga ele, que tem alguém lá em cima que valoriza ele, entendeu? Então assim, não é você e muitas vezes eu baixo no chão de fábrica, que a gente pode chamar assim, né, lá na sala de aula, naquela unidade, vou lá bater um papo, mas a minha visita é muito mais política, do ponto de vista de ouvi-los, de escutar cada um, bater um papo ali para saber realmente como é que tu tá falando. Saber dos sonhos. Essa questão do humano ainda tem muito, né? Tem que ter. Né? Tem que ter. Então, essa é a questão. Então, como conduzir esse time? É pegar esses talentos. Então, quanto mais pessoas tu tens trabalhando de forma correta, que está dentro de um padrão, de uma cultura, que a Simone ajuda muito nisso. Ela construiu um manual de cultura, em qual a gente implantou e nós estamos trabalhando isso todo santo dia. Então, a pessoa ela entra, ela passa por um processo de onboard, em qual ela entrou na empresa, ela tem que se adaptar àquela cultura, que é aquela questão, eu vou me adaptar neste meio, que pensa dessa forma, que trabalha desse jeito, me adaptei. Então, beleza, você está aqui. Algumas já são descartadas ali. A pessoa nem entra, ela começa 15 dias, ela sai fora. Ela vai-se embora, porque ela não se adapta. Por isso que eu te falo, gente ruim, ela pode até chegar. A gente tem um turnover razoável, que as pessoas que saem, né, o tempo inteiro, isso é normal em qualquer empresa, que pedem conta, né, que tu tem que demitir, sempre tem isso. Jack Welch, né, que era o grande CEO da General Electric, ele colocava o seguinte, que dentro da empresa você tem 20% que são pessoas que tu conta, pessoas que estão ali, que qualquer um pode pegar e investir naquelas pessoas que elas são liderança. 70% são as pessoas essenciais, que fazem o trabalho delas. Mas elas só fazem o trabalho delas. Cumprem o horário direitinho, são comprometidas e não tem nada, tá tudo certo. Uhum. É o combinado. Quando é o combinado é tu chegar aqui. Mas tem aquelas que entregam mais, são as 20%. Essas entregam um pouco mais e essas pessoas tu tem que reconhecer. Reconhecer e liderar e treinar.
preparar essas pessoas, que elas ficam do teu lado, e é isso que vai te dar liberdade que você, a pergunta que você me fez. E tem sempre 10% que você tem sempre que estar eliminando. Uhum. Isso faz parte, porque aquelas pessoas dos 70%, dos 20% que estão ali, eles vão ficar felizes em ver aquelas pessoas saírem, porque ela... E às vezes é muito bom para aquela pessoa, que tu teve que tirar. Que às vezes porque ela não está se dando bem aqui. Dela pode não tá, ela não está se dando bem aqui, mas numa outra empresa ela vai ter uma vida, ela vai ter um outro Quem ambiente. sabe não vai entrar para os 10% lá, né? Para os 20% lá, ou dos 70% da outra empresa. Né? Não é que ela seja necessariamente ruim, que ali ela não se adaptou naquele espaço. Então, ter essa liberdade de viajar, então a gente tira pequenas férias, né? De uma semana, 10 dias, é o que a gente... Eu não dou conta de tirar 30 dias. Mas a gente faz essas viagens o tempo inteiro porque nós temos um time que está trabalhando. Então, nesse momento que eu estou batendo papo com você aqui, ainda não são 8 horas, nós temos um time trabalhando em 26 municípios. Verdade, verdade. E quem é que escolhe os lugares, né, das viagens? Aí é com você. Das viagens, a grande parte, assim, eu acho que é ele. É ele, a grande parte. O nosso filho também. As viagens que ele faz com a gente o filho está com quantos anos? 19. Já está também, já está encaminhado já. Ele está fazendo faculdade, né? Ele não viaja já mais tanto com a gente, porque vai chegando na adolescência, já não quer mais, né? Não quer nem ali em Alter do Chão mais com os pais. Mas as grandes viagens ele quer. Isso aí ele não pensa. Aquelas lá que são mais tops e as tal. As pontuais, né? As pontuais, porque assim, a gente faz muita... vai para São Paulo, né? Então a gente aproveita para descansar, e a gente sai, vamos, né, aproveitar. Mas muitas vezes a gente vai a trabalho também, que é um curso, conhecer algo, enfim. Então isso faz parte. Quando eu vou, a gente viaja muito, eu chamo assim, que a gente se desloca, né? Quando a gente vai para a região aqui. A gente viaja quando vai para a capital, né? Deslocamento, né? Deslocamento é aqui na região. Então quando a gente se desloca aqui também, a gente se diverte bastante. Que é um momento da gente aproveitar para ficar junto, né? Tomar um drink, conversar. Porque nem só de trabalho vive, né, o ser humano. Então isso faz parte desse descanso, né? A pessoa voltar revigorada, né? Novas ideias, conhecer pessoas novas, né? Outras culturas, às vezes, né? E aprender com outras pessoas, né? E aprender cada vez mais, né? Mas você fez mais o quê? Você agora está no Amazon, linha de frente, liderança, mas o que você já fez mais na vida, assim? Olha, antes do Amazon, eu trabalhei em uma escola de inglês do Flávio Flamarion. Você dava aula? Não. Trabalhava trabalhava na recepção. E como trabalhei no Amazon também. No Amazon eu trabalhei bastante tempo na recepção, quando só tinha uma unidade. Ah, tá. Uma unidade do Amazon. Também trabalhei com cursos profissionalizantes, porque o Amazon ficou um tempo com cursos de informática, era só informática. Depois nós passamos para cursos livres profissionalizantes. Secretariado, rotinas administrativas, atendente de farmácia. Então, alguns cursos onde encaixava, né, a minha especialidade, eu já trabalhei dando aula. Ah, legal, legal. E você, Pires? Eu já fui para a sala de aula de informática, filho. Mas antes de você estar no Amazon, você fazia o quê? Meu primeiro emprego aqui foi como office boy numa empresa antiga, que era da época do garimpo. Em 89, eu cheguei em 89 aqui. 89, quando eu cheguei aqui, esse Rio Tapajós aqui, ele era barrento igual o Amazonas. Né? Foi que aí depois houve aquela mudança. Então, o garimpo era muito forte. Então, eu fui para uma empresa chamada Imatec, na época. Fiquei nessa empresa, eu acho, com uns 3 a 4 anos, e eu comecei como office boy, né? A pessoa de serviços gerais, né? Hoje a gente tem esse nome. Naquela época era o nome mais bonitinho, era office boy. Eu acho que nem tem mais a profissão, né? Acho que com WhatsApp, com Pix, com e-mail, acho que o office boy... Imagina uma pessoa que eu trabalhava na limpeza da empresa até uns 10 horas, pegava um monte de dinheiro numa sacola, numa bolsa, e saía voando pro banco, morrendo de medo. Ou seja, naquela época, assim, imagina que hoje eu saía com 2 milhões, com quase R$1 milhão, 500 mil. Tu levava o dinheiro para depositar no banco? Dinheiro para depositar e pagar boleto. Então, às vezes, não era só um banco, eu tinha que fazer 2, 3. E o dinheiro na tua sacola? O dinheiro na sacola, eu morrendo de medo. Então, imagina um negócio desse. Era um negócio meio... E era a minha profissão. Então,
Eu fazia esse trabalho, mas eu Essa fiquei época 5 meses. tu tava mais ou menos quantos anos nessa Eu época? tinha 18 anos. Ah, você tava Então, com 18. nesse momento, eu passei 5 meses e eu fui promovido para a seção de peças da empresa. E daí eu só fui crescendo dentro da empresa. Nunca mudou o salário, mas eu sempre cresci, né? E é aquela questão de tu entregar mais. Aprendi depois de trabalhar com os motores em si, que eram máquinas e motores e peças para o garimpo. E aí eu fui tomar conta de um depósito, que era de um lado para o outro, de uma rua para outra. Então tudo isso aí foi uma carreira que eu tive lá dentro. Depois eu comecei a fazer faculdade e aí comecei a ser professor. Então fui professor num colégio aqui chamado Objetivo. Você fez o quê, filho? Eu fiz faculdade, eu sou pedagogo. Pedagogia, depois aí na área empresarial eu fiz especialização em marketing, depois vários outros cursos aí. E aí a gente eu me formei em pedagogia e dava aula de geografia. E aí, por último emprego que eu tive foi no do Amando, eu era professor de estudos amazônicos. Hoje eu encontro muito dos meninos, oi professor, até hoje, né? Daí o professor... Fica eterno, né? Fica eterno professor. Então, assim, eu achei muito bacana que isso já faz 20 e poucos anos. E até hoje eles me encontram, oi professor, tudo bem? Então significa que eu fiz um bom trabalho lá, que eu dei o meu melhor, com certeza. E a partir daí eu comecei a trabalhar, né, dentro da escola, também na linha de frente, dando aula, entendeu? Então a Simone, quando começou, ela era do administrativo lá e eu era o professor. E depois a gente foi crescendo e as coisas foram se desenvolvendo. E aí, né, hoje a gente está na situação só do estratégico dentro da empresa. Bacana, maravilha. E o que a gente espera para frente, Simone? Amazon aí, do sistema Amazon para frente. No Brasil. No Brasil, né? Agora. Franquias Amazon Cursos no Brasil. Caramba, isso é... Eu fico muito feliz, o olho fica brilhando assim quando eu vejo uma coisa daqui, nossa, porque eu digo, Pires, que a grama verde é a nossa, né? É, claro. Esse negócio de cara achar que a grama do vizinho é verde, não, cara, aqui tem muito talento, tem muita Sim. empresa legal, tem muitos profissionais bacanas, tem muita gente que entrega um serviço de qualidade de Sim. primeira, né? Tem. Acho que a nossa região aqui é privilegiada. Tem essa questão das distâncias, né? A forma da gente chegar aqui, né? A alimentação, como chega, que é a distância aqui dos grandes centros. Outro dia eu estava gravando aqui... A logística aqui é muito difícil. É muito difícil a logística, né? Estava gravando com um advogado aqui, o Wagner, ele falou assim, a gente compra uma peça na internet, ele estava falando de código do consumidor. Uhum. A gente entra na internet, está escrito assim, frete grátis para todo o Brasil. Aí lá embaixo está assim, menos para a região norte. É verdade. Porque a logística é muito difícil aqui. Isso é uma coisa, era um gargalo até então, você ter essa logística de ter todas essas cidades. De pegar um barco aqui, né, que às vezes a gente fala com as pessoas em São Paulo, não, mas é 5 horas, quantos quilômetros? 200 quilômetros, mas deve ser fácil. Não, você pega 5 horas de barco para chegar lá. Então não é fácil administrar tudo isso. Numa rede, né? Numa rede. O cara pensa, não, mas tu vai em pé. Não, tem que ser na rede mesmo. Na rede, boa. Na rede. Desacelerar. Desacelerar. Pires, depois assim, do início para cá, quando tu olha assim, lá pro início e vê esse mundo, assim, hoje vocês vão para 25 anos, franquia e tal, para o Brasil inteiro daqui a um tempo, se Deus quiser. Como é que tu vê essa reflexão que tu faz do início até agora, assim? Amigo, a palavra é gratidão, né, cara? A gente tem que ver, olhar para trás e agradecer o que você construiu. Porque é um legado. O que tu deixa para as pessoas é o que você conseguiu transformar no outro, né? O que você conseguiu entregar de qualidade. E a gente tem trabalhado, quando a gente olha para trás, o tanto de pessoas que já passaram na nossa empresa, sejam alunos que se transformaram e são hoje pessoas profissionais melhores, que ganham melhores e que mudou a vida. Sejam colaboradores que muitas vezes passam pela empresa, porque o objetivo dele não é ficar ali. Uhum. Ele não tinha uma carreira que ele pensou dentro da empresa, mas que ele hoje é um advogado, que ele hoje é psicólogo, que ele hoje é empresário também. Então, que ele teve essa carreira, mas ele passou por aqui como uma escola. Então, é uma transformação que a gente faz da vida das pessoas. Isso é muito, muito importante. Faz parte da minha missão de vida, entendeu? Então, aprender, empreender e ajudar. Aprender sempre. Eu estou sempre, né, acelerado, aprendendo algo novo. Buscando o que tem de novo, a gente tem. E assim, nesse mundo de tecnologia, principalmente pós-pandemia, está uma explosão de coisas do mundo digital. Então, por isso que a Vox agora é parceira nossa também, né, esses 25 anos aí, para a gente poder entrar nesse mundo e ter o que o mundo digital vai trazer para a gente. Então, a Simone colocou, a gente visualiza a marca enquanto
uma franquia, mas também a gente visualiza a marca vendendo online na casa das pessoas, talvez até para o mundo, né? Daqui a uns dias. Então a gente está adquirindo investimento muito alto em tecnologia, em plataforma, em um monte de outras coisas. Primeiro para atender a rede, depois a gente está pensando como que a gente vai entregar hoje os nossos cursos de forma onde chegue nas pessoas de forma mais rápida, mais fácil, mais barata. Então, tudo isso é importante, a gente tem... Que aí você consegue escalonar, né? Exatamente, escalar o negócio. Escalar o negócio. Esse é o fundamental. É isso aí. É o que a gente Simone, enxerga. uma mulher que queira entrar no mercado de trabalho, quer abrir sua empresa, o que você diria? Primeira coisa, né? Dependendo do que a mulher resolva empreender, mais um pouco o teu... dependendo do que a mulher resolva empreender, é muito importante a pesquisa. Pesquisar muito sobre aquilo. Porque muitas vezes a pessoa vai pelo impulso e acaba empreendendo em algo que ela não tem, vamos dizer assim, ela não tem talento para aquilo, ela não vai fazer algo que ela goste de fazer ou que não tem nada a ver com os valores que ela já tem. Então, é muito importante ter certeza realmente do que ela vai empreender e estudar muito, estudar sobre aquilo, se preparar, se preparar. A preparação para o mercado. Não é só, eu tenho dinheiro, eu tenho e vou empreender. A questão de saber o que vai fazer, do conhecimento e depois aprender, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente evolui e faz muito bem o que tem que ser feito. Legal. E como é que mulher consegue fazer tudo isso? Daí encontra tempo para ser mãe, esposa, porque a mulher cuida do marido, né? Fica impressionado com essas habilidades, cara. Heroína, né? Isso quer dizer, né? Consegue fazer várias coisas. O homem, assim, eu achava que era um exagero quando me falaram aquela coisa da caixinha, né? Que o homem é uma caixa de cada vez. Mas, cara, é verdade. A gente não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Não. E a mulher, ela faz, né? Consegue fazer tudo isso, tudo ao mesmo tempo. São vários papéis, né? São vários papéis. Isso. É mãe, é dona de casa, é empreendedora, ou uma colaboradora, enfim. E ainda estuda, às vezes ainda são estudantes também. É verdade. E ainda tem que se cuidar, né? Porque é importante. O autocuidado, não só para o ser humano, é muito importante, né? O autocuidado. Então, a gente tem que ter, ou seja, uma gestão aí de tempo muito... E faz parte também da autorresponsabilidade. Com certeza, com certeza. Pires, e para você, Pires? Um cara que quer abrir o seu negócio, quer começar lá de baixo, o que você diria para esse cara? Meu amigo, coragem, né? A primeira coisa, não desista do seu sonho, eu acho que é importante. E assim, agora tu falaste sobre metas, é importante que você tenha uma meta e que você possa dividir essa meta em muitos pedacinhos. Porque muitas vezes o cara ele começa um negócio e já está visualizando comprar um SW4, um carro maior, um sítio, enfim, e ele vai acabar sendo tu aprendeste isso no Empretec, né? Sendo um empresário pobre, aliás, a empresa pobre e o empresário rico, que tem um monte de coisa imobilizada. E aí você vai quebrar. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem os objetivos dele, qual é essa empresa? E fazer um bom plano de negócio. Existem os órgãos aqui, fazendo propaganda por Sebrae, mas tudo certo, né, que é um grande parceiro nosso também. Procure os órgãos que podem te ajudar com um plano de negócio. Faz um planozinho de negócio e vê lá, né, aquela análise SWOT, lá, quais são as oportunidades, quais são as ameaças que eu tenho nesse mercado. Quais são, né, o que eu posso fazer de bom, mas o que eu posso também dar errado. E aí você vai com mais segurança. Então, tenha coragem de fazer e não desista do seu sonho. Um passo de cada vez. Hoje eu coloquei, inclusive, um pensamento lá no meu Instagram que dizia assim, se o que você está fazendo hoje está indo, você vê que ele está te aproximando do teu objetivo, melhore e vá em frente. Melhore. Por quê? Porque se você continuar fazendo o que tu está fazendo, você pode demorar muito. Então, você tem que dar o seu melhor o tempo inteiro. Então, dê o seu melhor agora, dá um upgrade nisso e vai em frente. Agora, se ele não está, muda o plano.
Não tá te aproximando do teu objetivo? Muda o plano. Né? Busca uma outra forma. Então, é planejamento, é você buscar conhecimento. Entendeu? Nós trabalhamos com conhecimento, mas isso é fundamental. Busca uma faculdade, busca cursos que existem hoje. E, Jonas, uma coisa que você está de parabéns, né? Você está entregando conteúdo gratuitamente através do YouTube, assim como vários outros. Então, hoje as pessoas não têm mais desculpa de dizer assim, cara, eu não tenho condições de estar no tempo de ler um livro. Pega uma horinha dessa, um bate-papo que a gente teve aqui. Tu viu quantas coisas nós falamos aqui? Quantas dicas a gente deu aqui, entregando? Então, assim como nós, tem centenas de empreendedores assim, muito bons no Brasil, que estão entregando conteúdo. E ali dá para te aprender muita dica, que tu dá para te, sabe, fazer um app no teu negócio, de verificar em que tu pode mirar. Mas, além disso, procure um bom curso. Existem cursos online, cursos presenciais, né? Eu não sei qual é o seu objetivo. Vá em frente. Procure se colocar, se mover do risco que você tenha, calcule o seu risco e vá em frente. Você consegue. Pô, legal. Olha, eu ficaria aqui mais tempo. Papo muito bacana. Tá bom mesmo, né? Negócio papo diferente dos outros que a gente já teve. Sim. Ficou legal, a nossa audiência agradece até vocês. Porque da minha parceira aqui do lado aqui trouxe muito conteúdo para acrescentar com a gente. Então, rapaz, aí foi tranquilo. Ela deu dica aí para as mulheres, né? Então a gente fica muito feliz de vocês estarem aqui, um casal, né? Estão aí à frente do Amazon, educação profissional já há 25 anos. Emprega muita gente, gera emprego, gera renda. Mais de 500 milhão de pessoas já passaram por lá, né? Uma felicidade. Então, pra gente, obrigado por vocês tirarem esse tempo para vir aqui. Obrigado, Simone. Nós aqui agradecemos também pelo convite. Obrigado, meu querido. E sucesso sempre. Que seu negócio só prospere. Deus abençoe sempre. Obrigado. Bacana. Não é de Alenquer, né? Alenquer, Santarém, Mundo. Capital do mundo. Capital do mundo. É isso aí. Obrigadão. Obrigado. Você que ficou aí até agora, valeu pela audiência. Curte, compartilha, deixa um like aí pra gente. Valeu, até a próxima. Forte abraço. Valeu, Pires. Obrigado, Simone. Obrigado. Obrigadão.